Oi, oi, meu bem, como é que você tá? Vamos iniciar mais uma videoaula? Vamos lá? O que é que a gente vai ter essa semana para a língua portuguesa? Aqui na página 101, vocês vão encontrar um texto, certo? Que fala sobre autorretrato. Então, o que é um autorretrato? É quando um pintor, ele faz uma pintura de si mesmo. Então, ele faz uma pintura dele. Então, isso se chama autorretrato. Então, vocês vão encontrar aqui, na página 101, duas imagens de dois pintores, certo? Que hoje eles não são mais vivos, mas são bem famosos e têm muitas obras, certo? Que é Cesare e Picasso. Então, na página 102, tem aqui, ó, uma pequena biografiazinha falando sobre a vida deles. Então, aqui vocês vão encontrar informações sobre esses dois pintores, certo? Então, o texto basicamente fala do autorretrato, que é a pintura da própria pessoa, tá bem? E aí vocês vão responder a paginazinha 103 do livro de português. Depois disso, ainda no livro de português, a gente vai falar sobre um assunto novo, que são os sinais de pontuação. Ó, a Pro trouxe aqui para vocês, ó, esse cartazinho, aonde vocês vão encontrar os sinais de pontuação. Aqui nós temos primeiro a vírgula, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e dois pontos. Esses sinais, eles são utilizados nas frases, certo? Então, vamos embora ver um pouquinho para que serve cada um desses sinais. A vírgula, ó, a Pro colocou aqui, colocou o nomezinho do sinal, para que vocês possam identificar. Então, a vírgula, ela é utilizada na palavra, na frase, para dar uma pequena pausa. E ela também serve para separar os elementos de uma frase. Então, nós utilizamos a vírgula para dar uma pequena pausa na frase e para separar os elementos, certo? Que contém nessa frase. Por exemplo, às vezes a gente diz assim, fui no mercado, comprei arroz, comprei feijão, comprei farinha. Então, o que a gente vai fazer após cada palavrinha dessa que a gente comprou, né? Cada objeto, cada alimento desse que a gente comprou, a gente vai utilizar uma vírgula para separar uma palavrinha da outra. Aqui também nós temos o ponto. O ponto, ele é utilizado para finalizar uma frase. Toda vez que a gente escreve uma frase, ao final dela, quando ela termina, nós colocamos um ponto, certo? O sinal de interrogação. Aonde é que a gente vai utilizar esse sinal de interrogação? A gente vai utilizar a interrogação quando a gente escrever uma frase interrogativa. Como é essa frase interrogativa? Toda vez que a gente faz uma pergunta, toda vez que a frase está perguntando algo, no final dessa frase, que é uma pergunta, nós utilizamos o ponto de interrogação. Aqui mais embaixo nós temos o ponto de exclamação, que a gente vai utilizar nas frases quando a gente quer expressar um espanto, uma admiração, certo? O medo. Então, toda vez que a frase tiver essa entonação de espanto, de admiração, de medo, a gente vai utilizar no final dessa frase o ponto de exclamação. E temos também os dois pontos. Quando é que a gente usa esses dois pontos? Toda vez que uma frase vai indicar a fala de alguém, a gente sinaliza com os dois pontos a fala que vai vir na frase, certo? Às vezes a gente pode dizer assim, mamãe disse, né? Mamãe disse, dois pontos, que hoje eu não vou poder brincar. Então, toda vez que a gente for sinalizar a fala de qualquer pessoa numa frase, a gente vai utilizar os dois pontos. Então, esses são os sinais de pontuação. Vírgula, ponto, interrogação, exclamação, dois pontos.
Agora tem uma coisa bem interessante. Quando a gente escreve, né, as frases e que a gente utiliza esses sinais, a gente vai classificar essas frases. E como é que a gente vai classificar essas frases? Os tipos de frase dependem do sinal de pontuação que está acompanhando essa frase. Nós vamos encontrar frases afirmativas, frases negativas, frases exclamativas e interrogativas. As frases afirmativas, elas vão afirmar alguma coisa. Então, a Pro colocou aqui como exemplo: gosto de estudar. Lembre-se que eu falei que no final das frases afirmativas, a gente utiliza ponto. Então, ao finalizar uma frase, nós utilizamos o ponto. E foi isso aqui, ó, que a Pro fez. Gosto de estudar. Finalizei a frase, coloquei o ponto. Essa frase, ela é uma frase afirmativa. Por quê? Porque ela está fazendo uma afirmação. Está informando que eu gosto de estudar, certo? As frases negativas, também no final nós colocamos o ponto para terminar a frase. E o que é que vai identificar uma frase negativa? Quando a gente escreve uma frase negativa, ela está negando alguma coisa. Normalmente, as frases negativas, elas possuem a palavrinha não. Então, esse não já indica que essa frase é de negação. Então, é uma frase negativa. E no final dela, vamos utilizar o ponto. A frase exclamativa é toda frase que a gente vai expressar admiração, espanto ou medo. Então, quando a gente diz uma frase dessas, no final dela, a gente vai utilizar o ponto de exclamação. E essas frases são conhecidas como frases exclamativas. E, por fim, as frases interrogativas. Toda vez que a frase fizer uma pergunta, essa frase é interrogativa. Então, toda pergunta, ela é uma frase interrogativa. E no final, ela terá o ponto de interrogação. Então, o que vai determinar o tipo de frase? O que vai determinar o tipo de frase, certo? É a pontuação que acompanha ela e a entonação dela. A Pro falou aqui, ó, que afirmativa e a negativa, no final a gente coloca o ponto. Mas a afirmativa, ela está afirmando e a negativa está negando. E normalmente vem acompanhada da palavrinha não. A exclamativa sempre terá no final o ponto de exclamação. E a interrogativa é a pergunta que sempre terá no final o ponto de interrogação. Então, hoje, o que é que nós vimos? Nós vimos o uso dos sinais de pontuação e descobrimos que, para cada frase, dependendo da pontuação que acompanha o final dessa frase, as frases podem ser afirmativa, negativa, exclamativa ou interrogativa. Aqui no livrinho de português, vocês vão encontrar na página 104 e 105 o texto explicando melhor sobre isso que a Pro está falando aqui com vocês, certo? Sobre esse assunto que são sinais de pontuação e tipos de frases. Vocês vão encontrar também aqui exemplos sobre isso que a Pro explicou. E vocês vão responder as páginas 106 e 107 do livrinho de português, tá bem? Então, tem a parte da leitura e tem a parte dos sinais de pontuação. Então, no livrinho de português, essa semana, vocês vão iniciar na página 101, que é onde tem a leiturinha, e vão até a página 107, que é a última tarefinha, que se refere aos sinais de pontuação e aos tipos de frase. Tá bom? Bem, o que nós temos em matemática? Na semana passada, nós estudamos
os sólidos geométricos. E teve uma página do livro de matemática que a Pro disse que não era para fazer, porque eu passei até a página 107 para vocês fazerem a tarefinha e ficou a página 108. Então, essa semana vocês vão terminar esse assunto, concluindo a atividade da página 108 do livro de matemática. Mas não é só isso que eu quero. Vocês vão utilizar o caderno de desenho, vão fazer o cabeçalho no caderno de desenho e vocês vão transcrever essa imagem que tem aqui desse robô na página 107. Vocês vão transcrever, ou seja, vocês vão fazer esse robô no caderno de desenho de vocês, certo? Por quê? Porque essa imagem aqui, ela está fazendo um apanhado de todos os sólidos geométricos. Então, a cabeça é representada pelo paralelepípedo, né? E tem outras partes da cabeça que utilizaram outros sólidos. Então, vocês vão montar esse robô no caderno de desenho, tá certo? Esse robô que está aqui na página 107. Então, a atividade dessa semana de matemática é uma revisão de sólidos geométricos com a atividade da página 108 no livro e vocês vão fazer esse robozinho no caderno de desenho de vocês. Mas não esqueçam de fazer o cabeçalho, tá certo? Vamos agora para a nossa aula de história dessa semana. Na semana passada, nós vimos que a escola é um local muito importante para a gente. Que lá a gente, constrói conhecimento, a gente conhece pessoas, faz amizades, interage e troca também conhecimentos. Mas será que as escolas sempre foram do jeito que elas são hoje? Não. As escolas, elas eram bem diferentes de como elas são hoje. E as pessoas que estudavam também eram bem diferentes, assim como os professores daquela época. Primeiramente, bem antigamente, há muito tempo atrás, na verdade não existia escola. Quem estudava, e não era todo mundo que tinha acesso ao estudo, essas pessoas estudavam nas igrejas, ou em suas próprias casas, ou na casa do professor. Então, não existia escola, para que as crianças fossem até lá estudar. O ensino, ele era dado na casa do professor, ou na casa da própria criança, ou nas igrejas. E aí, o que acontecia? Naquela época não existia o material que existe hoje para a gente trabalhar. Hoje nós temos acesso a caderno, a lápis, caneta, hidrocor, lápis de cor, papel, livro, tudo isso. Mas não foi sempre assim. Houve uma época que para escrever o que era estudado, essa escrita era feita em argila, em tábuas de barro, tábuas feitas de barro. E ali era feita o quê? A escrita. O tempo foi passando, certo? As coisas foram evoluindo. Então, o que aconteceu? Ainda não passou para o que a gente tem hoje. Mas, em vez de escrever numa pedra feita de barro, numa tábua de barro, começaram a escrever em papéis, só que ainda não tinha lápis, não tinha caneta. Então, era usada tinta e usada penas de aves. E aí, a pontinha daquela pena, ela melada na tinta e era utilizada para escrever no papel, como se fosse uma caneta. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando e foram, surgindo os materiais, o lápis, a caneta, os cadernos, os livros, e aí começou a se escrever dessa forma. Também surgiram
algumas máquinas, né, que também eram utilizadas para a escrita, como a máquina de datilografia, que era uma máquina onde você colocava o papel e você ia, apertando as teclas que tinham nela. E nessas teclas tinham as letras, tinham os números e tinham os sinais, né? Os sinais de pontuação. E ali as pessoas escreviam e tudo que elas, iam teclando ia sendo, melado no papel com a tinta que estava dentro dessa máquina. Então, a tecla que a pessoa apertava, ela se deslocava por dentro, né? Um ferrinho que batia no papel e ali marcava aquela letra que foi teclada pela pessoa. Só que hoje a gente nem tem mais acesso a esse tipo de máquina. No livro de vocês, no livro de história, na página 83, vocês vão poder ver a imagem dessa máquina de datilografia. Vai ver também a tábua de argila onde se escrevia. Vai ver a tinta e a pena que a Pro acabou de falar que era usada para escrever. Então, essas imagens tem aqui no livro de vocês, para que vocês possam observar e ir fazendo a junção do que vocês ouviram da Pro, certo? Com o que vocês estão vendo aqui. Então, hoje existem vários materiais, né, que estão ao nosso alcance, que a gente utiliza em sala de aula, nos nossos estudos. Lápis coloridos, canetas coloridas, não é? Então, tudo isso a gente tem hoje em dia, mas não foi sempre assim. As escolas eram diferentes. A mesma coisa acontece. Vocês viram que a máquina de datilografia nem usada mais ela é. Hoje nós utilizamos tablet, celular, computador, notebook. Tudo isso veio para tomar o lugar e facilitar, não é, a vida das pessoas também na hora de estudar. Aí o que acontece? Hoje a gente vê, né, que vocês, alunos na sala, vocês podem expressar a opinião, vocês participam da aula, não é isso? O professor interage com vocês, mas não foi também sempre assim. Bem antigamente, tinha escolas que só eram para meninos e meninas não podiam estudar. Depois, quando as meninas puderam estudar, eram escolas separadas. Escola de menino, menina não estudava. Só depois de muito tempo que as salas foram ficando mistas. Então, podia estudar menino e menina, como é hoje, na mesma sala de aula. E antes os professores não eram assim, sabe? Tão legais como hoje em dia. Os professores, eles eram muito rígidos e eles castigavam os alunos quando existia qualquer confusão entre aluno, quando o aluno respondia, quando não queria fazer a tarefa. Então, eles eram castigados. E eram castigos bem, sabe, dolorosos. Porque, às vezes, ficavam de joelho em cima do milho, em cima do feijão. Existia, certo? Um objeto chamado palmatória, que quando a criança não obedecia ou não sabia a lição, ela recebia na mão bolo com aquela palmatória. A palmatória era um objeto feito de madeira. Então imagine, devia ser bem dolorido isso, né? Então, hoje em dia a gente não encontra mais essas coisas na escola. Isso não é mais permitido. Mas houve um tempo que existia sim. Converse com seu vovô, sua vovó, até mesmo sua mãe e seu pai, para procurar saber se eles não sabem dessa história, certo? Que a Pro está conversando aqui com vocês. Então, hoje em dia, tudo é bem diferente. As escolas de antigamente não são iguais às escolas de hoje. A forma de estudar antigamente, hoje em dia, não existe mais. É bem diferente. Até a estrutura física, ou seja, né, o espaço da escola, também mudou muito. Hoje nós vemos escolas com espaços bem modernos, certo? Que antes também não era assim. Então, houve uma grande mudança na forma de ensinar, na forma de aprender,
na estrutura das escolas, nos materiais utilizados, desde quando se começou o ensino até os dias atuais. Tem assim no livrinho de vocês algumas páginas que vem bem detalhado tudo isso que a Pro falou para vocês aqui agora. A leiturinha, né, o assunto começa aqui na página 82 e vai até a página 87 com assuntos falando sobre isso que a Pro acabou de passar para vocês. Então, vocês vão fazer uma nova leitura, relembrando do que a Pro conversou aqui com vocês, que vocês vão encontrar isso aqui, viu? No textozinho do livro de história. E aí, depois disso, vocês vão responder as páginas 88 e 89 do livrinho de história, que o assunto, né, é relacionado às escolas, né, ao longo do tempo. Então, o que é as escolas ao longo do tempo? É como elas eram e como hoje elas são. E aí vocês fazem a leitura, certo? Chama a mamãe para poder ler com vocês, para ajudar se tiver alguma dificuldade. E depois responde a página 88 e 89 do livrinho de história. Bem, vamos ver hoje o que é que nós vamos estudar em ciências. Primeiro, vamos aqui, recapitular o que a gente viu na semana passada. Na semana passada, nós iniciamos, né, o assunto do reino animal. E o que a gente pôde ver? A gente descobriu que os animais eles são diferentes, né? São diferentes no tamanho, são diferentes na cor, são diferentes na cobertura da pele, que dependendo do lugar onde eles vivem, eles se locomovem também de forma diferente. Tem animais pequenos, animais grandes, tem animais bem pequenininhos, mas todos eles compõem o reino animal. E aí hoje nós vamos estudar os animais vertebrados. O que é um animal vertebrado? O animal vertebrado é aquele que possui coluna vertebral. Então, a palavra vertebrado vem de coluna vertebral. Então, o que é isso? A coluna vertebral são os ossos que sustentam o nosso corpo. Por que a Pro falou o nosso corpo? Porque o homem, não é? Nós também somos classificados como animais. Porque nós não somos vegetal, não somos planta. Também não somos mineral, não é? Não somos pedra, não somos água, não somos minérios, não somos sal. Então, nós não somos minerais e também não somos vegetais. Nós somos classificados como animais. Então, se você passar a mãozinha nas suas costas, você vai perceber que existem uns ossinhos que compõem a nossa coluna vertebral. E todos os animais que têm a coluna vertebral, eles fazem parte do grupo dos animais vertebrados, tá certo? Então, quais são os animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral, que possuem ossos. Esses animais, eles têm 5 grupos. Eles estão divididos em 5 grupos. Então, os animais vertebrados estão divididos em 5 grupos. Esses grupos são mamífero, peixes, répteis, anfíbios e aves. Agora, nesse momento, a Pro precisa que você preste atenção apenas nessa parte, porque depois nós vamos estudar cada grupo desses separadamente, certo? Então, o que agora a gente precisa saber? A gente precisa saber que os animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral, que nós, seres humanos, também somos classificados como animais e que nós também possuímos a coluna vertebral, certo? Então, animal vertebrado é aquele que possui coluna vertebral, é aquele que possui ossos. E esses animais vertebrados estão divididos, classificados em 5 grupos.
Esses grupos são mamífero, peixe, aves, répteis e anfíbios. Então, todos os mamíferos, todos os peixes, todas as aves, todos os anfíbios e todos os répteis, eles possuem ossos, possuem coluna vertebral, tá certo? Então, hoje, basicamente, a gente vai ficar somente até aqui. A partir da semana que vem, a prova vai explicar separadamente cada grupo desse. Então, a gente vai estudar melhor, mais a fundo, sobre cada um desses grupos que fazem parte dos animais vertebrados. E aqui no livrinho, ó, de ciências de vocês, na página 94, vocês vão encontrar esse assunto sobre animais vertebrados. E vai ler, certo? Com calma. Vai ver de novo o nomezinho desses grupos em que os animais vertebrados estão classificados. E vocês vão responder a página 95 do livrinho de ciências. Somente a leitura da página 94 e fazer a tarefinha da página 95, que fala sobre os animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral. Tá certo? Vamos lá. O que a gente vai ver hoje em geografia? Vocês lembram que algum tempo atrás a Pro trabalhou com vocês, né? Os movimentos que a Terra faz. E aí a gente viu que existe um movimento que se chama rotação, que dá origem aos dias e às noites, não foi? Então, hoje, aqui na página 70 do livrinho de geografia, o assunto é o Sol e a Lua. Então, quando a gente olha para o céu durante o dia, a gente enxerga o quê? O Sol. O Sol, ele é de grande importância para a nossa vida. Além de iluminar, né, de dar luz, o Sol também aquece, né? Ele aquece a Terra. Se não fosse o calor do Sol, o que ia acontecer com a água que tem na Terra? Ela iria congelar. Porque sem o Sol seria muito frio. Então, o Sol ele tem grande importância, né, para a vida na Terra. E para nós também. No nosso corpo existe uma vitamina, certo? Que é a vitamina D, que só é ativada no nosso corpo, ela só começa a funcionar quando a gente tem um contato com os raios do Sol. Então, o Sol também, né, ele serve para a nossa vida pessoal, porque essa vitamina, ela é necessária para a vida de todo ser humano. E para ativar essa vitamina no nosso corpo, a gente precisa dos raios do Sol, do calor do Sol. Mas então, Pro, se o Sol é tão legal assim, ó, e faz tão bem pra gente, a gente então pode se expor ao Sol a qualquer hora, todos os dias. Não, não é bem assim. O Sol, ele é importante, precisamos dos raios do Sol, do calor do Sol? Sim. Mas a gente deve se proteger, porque os raios do Sol, eles podem ser úteis, mas também podem nos prejudicar se a gente não tomar certos cuidados. Então, quando a gente se expõe ao Sol, a gente precisa usar um protetor solar, né, que é para proteger a nossa pele. Caso contrário, a gente pode queimar a nossa pele, né, e essas queimaduras podem nos trazer sérios problemas. Até mesmo pode nos causar doença, tá certo? A gente não deve olhar diretamente para o Sol, então a gente deve usar um óculos escuro. A gente não deve se expor ao Sol a qualquer hora. O melhor horário para que a gente receba, né, o calor do Sol, receba os raios do Sol, é antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Então, esse é o horário onde a gente pode se expor ao Sol, mas com os cuidados que a Pro acabou de falar com vocês, certo? E aí, tem mais alguns detalhes em relação ao Sol. O Sol, ele nasce todos os dias no mesmo lugar.
E esse lugar onde o sol nasce se chama nascente. E todos os dias também o sol se põe no mesmo lugar. E o lugar onde o sol se põe se chama poente, certo? E por que eu comecei a explicar a vocês, relembrando os movimentos da Terra? Porque eu expliquei a vocês que o sol, ele ilumina a Terra, mas não ilumina toda a Terra ao mesmo tempo. Porque a gente descobriu que a Terra gira. Então, nesse momento em que a Terra está girando, parte dela fica virada para o Sol. E nessa parte que está virada para o Sol é dia. Já a outra parte que não está recebendo a luz do Sol é noite. Então, à medida que ela vai girando, a parte que era noite vai voltar a receber a luz do Sol e vai ser dia. E a parte que era dia vai deixar de receber a luz do Sol e vai passar a ser noite. A Pro disse que o título do nosso assunto hoje era o Sol e a Lua. Então, a Lua, ela é o satélite natural da Terra. A Lua, ela é um satélite, ela não tem luz própria. Ela não é como o Sol, que tem a luz e ilumina. Não. A gente, à noite, vê a Lua, não é? E a gente vê a luz da Lua. Mas essa luz que a gente vê na Lua é a luz que ela reflete porque ela recebeu a luz do Sol também, certo? Então, a luz que a Lua reflete é a luz do Sol, porque a Lua ela não tem luz própria. Ela é um satélite e ela é o satélite natural da Terra, do nosso planeta. Tá certo? Então, aqui, ó, no livrinho de vocês, na página 70, vocês vão encontrar esse assunto, que é o Sol e a Lua. Vai ver aqui, ó, os cuidados que a gente precisa ter quando se expõe ao Sol. Vai ver também que está falando sobre o lugar onde o Sol nasce, como se chama, o lugar onde o Sol se põe, como se chama. Vai ver a importância do Sol também para a nossa vida, tá certo? Então, isso que a Pro falou para você, você vai poder também ler com mais calma para entender melhor aqui no livrinho de geografia de vocês. Na página 70 e na página 71 tem a leiturinha sobre esse assunto. E a tarefinha vai ser na página 72, 73 e 74, certo? Tem a página 72, 73 e 74 para fazer. Minha prova, na página 75 também tem tarefa, mas não vai fazer não. Tá bom? Só vai fazer as páginas que a Pro está falando, que são 72, 73 e 74. Certo? Não esqueçam de fazer uma leiturinha antes de responder a tarefinha de geografia. Tá bom? A gente se encontra na próxima semana com mais assuntos, com mais tarefinha. Tá certo? Um beijão, fica com Deus.